Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa nova disciplina no curso de pós-graduação sobre enfrentamento das violências. Essa disciplina se refere agora, nesse momento que vocês estão vivendo educacionalmente, se refere a políticas públicas, a discussão sobre políticas públicas, e eu gostaria então de falar sobre como essa primeira semana se dará. Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Isis Moraes, eu trabalho como assistente social no sistema de justiça e tenho mestrado e doutorado na antropologia, na área de concentração, principalmente sobre as relações de gênero, Estado e violência. É a partir dessa experiência que eu conversarei com vocês em algumas das semanas dessa disciplina. Por que algumas das semanas? Essa disciplina será compartilhada com uma outra assistente social que é mestra em política social e está terminando o doutorado dela nessa mesma área. Então, ela conduzirá também algumas das discussões, alguns dos conteúdos que esta disciplina proporcionará a vocês. Diante disso, eu queria então começar a falar sobre o que significa falar de políticas públicas. Todos nós e todas nós enfrentamos, conhecemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, algumas das experiências, algumas das questões, alguns dos problemas, algumas das benesses que se referem às políticas públicas. Por exemplo, quando a gente chega em um centro de saúde e consegue ser atendido, a gente tem uma política de saúde que está sendo implementada a contento. Se eu consigo vacina para todos os filhos e filhas, para todas as crianças até 6 anos de idade, por exemplo, que é uma das partes do calendário de vacinação, uma parte da população alvo, né, no calendário de vacinações que todas as pessoas precisam passar, eu estou vendo uma política de saúde sendo implementada, ou seja, eu estou vendo uma política pública sendo implementada. Políticas públicas têm alguns conceitos, como vocês verão, que são muitas vezes contraditórios e que muitas vezes também não são consensuais. No estado da arte, da literatura sobre políticas públicas, vocês verão uma série de questões que vão aparecer para mostrar o quanto algumas contradições, tensões e conflitos ainda existem. O primeiro deles é exatamente que falar de políticas públicas, embora se relacione diretamente com as ações que se referem ao Estado e aos governos, logo, então a gente está falando de um sistema político, de eleições, de formato do Estado e da administração desse Estado, nós estamos falando sobre a formação da agenda desse Estado e todas as tensões, contradições e problemas que se referem, né, que existem ali nessa seara, mas também estamos falando de mercado, então de como é que o mercado, como é que o empresariado, como é que a classe de trabalhadores e trabalhadoras se relaciona com o Estado e também como é que a sociedade, e aí pensando em sociedade civil de forma mais ampla, tanto como uma parte que vai exercer seus direitos civis e políticos nos momentos de democracia representativa, né, nos momentos de eleição, mas também sobre as organizações da sociedade civil para exercer algumas manifestações, então a gente está falando de movimentos sociais, de outras organizações, da participação em conselhos, nós estamos falando de esferas, então o Estado e o governo, o mercado e a sociedade sempre implicadas, embora como ponto central, estejamos falando sobre ações que se dão na seara do governo e do Estado. Então, nesse setor, né, se a gente for falar de primeiro, segundo e terceiro setor, as políticas públicas são as ações que o Estado implementa, mas também estamos falando das tensas relações dentro do Estado e fora do Estado para entender melhor o que significa conversar sobre políticas públicas. Então, nesse sentido, estamos falando sobre política e
ciência política, mas também sobre o próprio exercício dos direitos políticos. Estamos falando das ciências sociais, estamos falando de economia, porque estamos falando de mercado, mas também de orçamento público, e estamos falando também de estatística, como uma ciência das populações, ou como uma ciência que consegue compreender e explicar algumas partes das populações, alguns problemas que as populações podem ter. Então, um dos exemplos são indicadores sociais. Nós estamos falando basicamente sobre uma área que é multidisciplinar. Embora esteja sendo encabeçada, principalmente no Brasil e em alguns outros países de língua anglo-saxã, pela ciência política, aqui a gente também tem outras experiências, por exemplo, o curso de serviço social aqui na Universidade de Brasília, em que eu moro, esse departamento tem uma pós-graduação em políticas sociais, então existe sim uma disputa de narrativas e de entendimentos sobre políticas públicas em geral e políticas sociais de uma forma mais específica, e nós conversaremos sobre tudo isso. Para iniciar, eu gostaria de mostrar para vocês que, por exemplo, existem algumas perspectivas diferentes a depender do lugar em que a produção científica sobre políticas públicas surgiu e se desenvolveu. Como a Celina Souza indica nesse parágrafo aqui para vocês, na Europa, a área de política pública vai ser uma consequência dos desdobramentos dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o Estado e sobre o papel de uma das mais importantes instituições do Estado, ou seja, o governo, produtor por excelência de políticas públicas. Então, na Europa, ou na maior parte dos países europeus, essa área de estudos, as políticas públicas, ela surge como uma própria atividade do Estado, ou um entendimento de que o próprio Estado deveria compreender e explicar as suas ações, né, as ações dos governos, porque não é só uma ação do Estado, mas da instituição principal que ocupa o Estado, que é o governo. Já nos Estados Unidos, esta área surge nas universidades, numa ideia de que existiria a necessidade de uma neutralidade científica para estudar as políticas públicas e para analisar os governos e os estados. Então, nos Estados Unidos, que é um pouco de onde a gente está bebendo aqui no Brasil, mas a gente bebe das duas fontes, que políticas públicas, né, a gente precisa entender essa área a partir de formulações científicas e de análises por pesquisadores independentes. De qualquer modo, o meu argumento aqui para vocês é que nós todos, como cidadãos e cidadãs, precisamos conhecer sobre políticas públicas, sobre como elas são formuladas, implementadas e como elas são avaliadas, especialmente se somos trabalhadoras e trabalhadores dos estados e dos governos. O objetivo da semana e o objetivo da disciplina em geral é apresentar para vocês e discutir as propostas teóricas que auxiliem vocês na compreensão dos conceitos e dos elementos das políticas públicas, inclusive o conceito de ciclo das políticas públicas. Esse ciclo ele é formado basicamente pela identificação dos problemas sobre os quais os governos vão se debruçar, a formação de agendas, ou seja, a formação daquilo que será importante para os governos e para a formulação das políticas públicas, inclusive a produção de legislações, a tomada de decisões sobre quais são as ações mais adequadas, a implementação das políticas públicas e também os métodos de avaliação dessas políticas. Lembrando, então, que falar de políticas públicas significa também falar que elas têm um nascimento e um fim. Elas têm um ciclo de desenvolvimento, mas elas também têm a possibilidade, como se a gente fosse fazer um paralelo a um ser vivo, elas têm um nascimento com a identificação do problema e um fim se a avaliação dela for de que ela foi negativa, de que não funcionou, ou de que ela foi tão positiva que esse problema foi resolvido. Então existe um ciclo de vida também das políticas públicas, elas não necessariamente são eternas. Aqui eu apresento para vocês
algumas das imprecisões conceituais, mas também algumas das questões que são importantes teoricamente para a gente entender essa seara. A Celina Souza, que é uma das pesquisadoras mais importantes na área, assim como Sérgio Azevedo, comenta que a expressão políticas públicas pode referir-se a diferentes objetos. Um campo da atividade governamental, né, como se a gente fosse pensar aí a política pública como a política agrícola, a política ambiental. Então, a gente fala de políticas públicas dessa forma. Uma situação social desejada, com uma política de igualdade de gênero, então, um problema identificado e, logo, uma ação desenvolvida. Uma proposta de ação específica, como a política de ações afirmativas. Uma norma quanto ao tratamento de determinado problema, como a fonte, né, a política de fontes de energias renováveis, ou mesmo um conjunto de objetivos e programas que o governo possui para um campo de ação, como a política de combate à pobreza. Então, são diferentes objetos e uma dificuldade conceitual aí. E mais, se estão ali nos enunciados, como a gente pode ver ali nos enunciados, em todos eles, existe o caráter público das decisões tomadas, um foco de que existe uma transferência de natureza, né, para esse mundo público e não mais para o mundo privado, uma tomada de decisões e uma intervenção na realidade. Então, essa palavra intervenção é muito importante, porque significa uma necessidade, uma possibilidade de transformação e um reconhecimento de que existem agentes que são responsáveis por essa transformação a partir de uma agenda desenvolvida, a partir do elencar de prioridades para um governo. Mas para começar, nessa semana, eu vou apresentar para vocês alguns modelos sociológicos de análise e compreensão do Estado moderno, do mercado e da sociedade. Algumas das coisas talvez vocês achem repetitivas, mas eu sempre acredito que é importante que a gente tenha esse debate sociológico muito firme no nosso imaginário, nas nossas concepções teórico-metodológicas. E eu apresentarei para vocês, então, o que é Estado na visão do Karl Marx e do Max Weber, que são duas das pessoas mais importantes da sociologia, né? A gente tem um tripé das ciências sociais e eles são dois desses pés. O Michel Foucault, que discute Estado ali a partir de 1968, principalmente, mas faz estudos históricos e geográficos muito importantes, e a Silvia Federici, que é uma socióloga e historiadora italiana e que trabalha com a formação dos estados modernos numa perspectiva feminista. Então, as preocupações do Marx e do Weber, elas são muito próximas, elas se referem ao que constitui, é uma pergunta, o que constitui um coletivo? Para o Marx, ele está preocupado com a constituição de classes sociais. E o Weber está preocupado com a construção e constituição de uma nação, o que faz com que a gente se reconheça como parte de uma nação. O Foucault e a Federici, mais recentemente, estuda como é que o Estado ou os Estados formatam as populações a partir dos dispositivos, e aí dispositivos de poder, como os dois vão analisar. Então, eu gostaria de finalizar por aqui essa primeira aula de apresentação e nos vemos na próxima aula sobre Estado moderno. Muito obrigada, tchau!